prazer, felicidade, o bem e o bem viver. São conceitos que permeiam o nosso cotidiano e que têm sido tratados como objeto de investigação filosófica desde os primórdios do pensamento ocidental. O que Aristóteles, um dos pioneiros do pensamento ético-filosófico, nos diz sobre esses temas? Venha com a gente e embarque conosco pela incrível jornada em busca de resposta no interior da filosofia grega. É hoje no Gregologia. Aristóteles foi um filósofo clássico nascido em Estagira, uma antiga cidade do Império Macedônico, no século IV a.C. Ele se preocupou em investigar e escrever sobre conteúdos de natureza diversa, como a física, a metafísica, a lógica e a ética. E é acerca dessa última que o seu livro Ética Nicômaco irá versar. O texto se inicia com a premissa de que toda ação e todo comportamento humano, por mais supérfluo que aparente ser, tem um propósito e, para Aristóteles, havia uma finalidade última. Um propósito supremo que seria para onde todas as ações se dariam. Como escreve o filósofo, toda a arte e toda a investigação, e similarmente toda a ação e escolha, parecem visar um qualquer bem. De acordo com isso, declarou-se corretamente que bem é aquilo que todas as coisas visam. Mas o que seria, afinal, esse bem supremo, finalidade de todas as nossas ações? Aristóteles parte para determinar a sua natureza e, ao longo do livro 1 de sua Ética Nicômaco, estabelece algumas condições básicas que esse bem supremo teria de atender. Elas seriam: 1. Seja procurado por si mesmo. 2. Nós desejamos outras coisas por causa dele. 3. Não desejamos em função de outras coisas, isso é, com o meio para alcançar um outro fim qualquer. 4. Ele seria completo, no sentido de sempre ser digno de escolha e de sempre ser escolhido por si mesmo. E 5. Ele seria autossuficiente, no sentido de que sua presença seria o suficiente para que nada falte na vida. O bem último e final, que seria o propósito supremo de todas as nossas ações, deve, então, obedecer a esses elevados padrões que esses critérios impõem. Para Aristóteles, o único candidato que preencheria todos esses pré-requisitos e que, portanto, estaria à sua altura para ser o bem último para todos os seres humanos seria o que em grego é denominado eudaimonia, e que pode ser melhor traduzido por bem viver ou simplesmente felicidade. Bom, uma vez encontrado o que seria esse bem supremo, temos aqui a questão está resolvida, certo? Não exatamente, porque, segundo Aristóteles, nós, indivíduos, teríamos uma concepção confusa sobre o que seria a felicidade. Qual a sua verdadeira natureza? Seria ela, por acaso, o prazer? Não segundo Aristóteles de novo, que compara os homens que vivem uma vida pautada pelo prazer a animais, afirmando ainda que eles viveriam semelhante a escravos. Seria então o dinheiro? Também não, uma vez que a riqueza material seria apenas um bem instrumental e um instrumento que permite que outras coisas sejam alcançadas através dele. Dessa forma, não buscamos o dinheiro por si mesmo. E, logo, ele não pode ser o bem final que o filósofo procura. E quanto às honrarias, que são fruto de uma vida política ativa? As palavras do próprio Aristóteles. Isto parece ser muito superficial para ser o que estamos procurando, pois se considera que as honrarias dependem mais daqueles que as concedem do que daqueles que as recebem, ao passo que intuímos que o bem é algo pertencente ao seu possuidor e que não lhe pode ser facilmente tirado. Bom, em vista de todas as respostas negativas que não nos levam senão longe daquilo que considerávamos equivocadamente como sendo a felicidade, como então determinar a sua verdadeira natureza? Para o filósofo, essa descoberta se daria através da determinação de qual seria a função humana. Como ele escreve, dizer que a felicidade é o bem mais elevado talvez pareça uma trivialidade,
e o que se quer é uma expressão mais clara de tal coisa. Talvez isso surja caso se identifique a função de um ser humano, pois, tal como o bem e o bom sucesso de um flautista, de uma estátua e de todo tipo de profissão parece depender da função, o mesmo parece ser verdade no que respeita ao ser humano, se de fato o ser humano tiver uma função. Pois bem, e, nesse caso, como determinar a função do ser humano? Através daquilo que é peculiar e único no ser humano. Aquela característica que nos difere de todos os outros seres vivos sobre o planeta Terra, a racionalidade. Para Aristóteles, o exercício da função humana é uma atividade da alma de acordo com a razão. Ou seja, o ser humano realiza com excelência ou de um modo virtuoso a sua função quando vive uma vida que seja a expressão da natureza essencial do gênero humano, da natureza racional humana. E, quando vive de tal maneira, de acordo com sua função, ele, notadamente, alcança a eudaimonia ou a felicidade. Uma vida feliz é uma vida virtuosamente vivida, que caminha a todo momento pela via do meio termo, que se guia pautada em uma busca de sempre exercer as virtudes morais humanas, como, por exemplo, a justiça, a coragem, a lealdade e a amizade. E é sobre essa última virtude, a amizade, que eu gostaria de lhes falar um pouco mais, devido à sua importância no interior do bem viver. Mas, primeiro, uma distinção bem importante. Para Aristóteles, quando ele vai nos falar desse tipo de amizade essencial para se alcançar a felicidade, ele não está tratando sobre uma amizade baseada na utilidade, onde a relação se fundamenta primariamente sobre a base do benefício mútuo ou daquela baseada no prazer. Antes, a espécie de amizade virtuosa a qual o filósofo se refere ao escrever sua Ética Nicômaco é baseada na bondade, onde duas pessoas gostam uma da outra por si mesmas, sem intermédio de nenhum tipo de interesse ou afecção. Antes, a base dessa amizade seria o caráter. Nela, nós não veríamos a outra pessoa apenas como nosso semelhante, e sim como uma extensão do nosso próprio eu. E, para Aristóteles, essa amizade não seria apenas importante, mas totalmente necessária para se ter a autossuficiência, garantindo assim uma vida a que nada falte. Agora, eu não sei se você se lembra, mas bem no começo do nosso vídeo, eu enumerei algumas condições que o bem supremo teria que atender, e uma delas é exatamente a autossuficiência. Dessa forma, para se alcançar o bem supremo, que identificamos como sendo a felicidade, teríamos de, necessariamente, usufruir de uma relação virtuosa de amizade, pois apenas assim alcançaríamos uma vida verdadeiramente autossuficiente e, consequentemente, bem vivida.